Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 20 de março de 2025, estamos novamente aqui reunidos, caminhando pelas Escrituras. A nossa alegria imensa estar com os irmãos, podendo meditar um pouco na palavra do Senhor. Nós vamos pedir ao Senhor a sua condução, para que tudo que venhamos a fazer aqui hoje redunde em sua glória. Vamos orar? Deus Santo e Bendito, graças te rendemos, Senhor, pelo privilégio que nos é dado, meu Pai, de podermos meditar um pouco na tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor tem separado em nossas vidas, onde, juntamente com nossas famílias, podemos abrir a Tua palavra e meditar com nossas esposas, esposos e filhos. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Te rogamos agora que o Senhor nos conduza por meio das Tuas palavras, de maneira que ela faça sentido, venhamos a entendê-la, pela ação do Teu Espírito Santo também venhamos a aceitá-la e que ela venha a fazer morada em nossos corações. Nós te pedimos isso, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, abramos nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21. Nós faremos a leitura do versículo 27 ao versículo de número 36. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, do versículo de número 27 ao versículo de número 36. Nos diz assim a palavra do Senhor. Quando já estavam para findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina a todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e julgavam que Paulo introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda a Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo os soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante, os soldados cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto. Ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa do povo o seguia gritando: mata-o. Irmãos, a Igreja de Cristo sempre enfrentou e vai continuar enfrentando oposição. Em muitos aspectos, a oposição que a Igreja enfrenta por parte do mundo vem, às vezes, de forma disfarçada, por meio de uma coerção, tentando impor à igreja uma maneira de pensamento, uma atitude em específico, forçando por meio de leis e coisas do tipo. Às vezes ela vem por meio de coação, quando o grupo se estabelece com força e tenta suprimir a vontade da igreja, a liberdade da igreja. Nesse sentido, meus irmãos, a igreja viver a oposição sempre foi e sempre vai ser a realidade dos cristãos. Mas em meio à oposição, nós vemos às vezes alguns modus operandi, em especial a difamação, a calúnia, a acusações falsas, como um pretexto para produzir essas perseguições. Mas é bonito ver também que enquanto o mundo persegue a igreja por meio de acusações falsas, o Senhor ao mesmo tempo protege o seu povo e o Senhor ao mesmo tempo conduz a história para a glória de Deus e proteção final do seu povo. E é isso que nós vemos aqui um pouco. Nós vemos, em meio às perseguições que Paulo está enfrentando, nessa agora, no caso, uma posição bem severa, com acusações falsas, nós vamos ver, ao mesmo tempo, o Senhor conduzindo todas as coisas para a proteção de Paulo e para o plano final que ele tem para Paulo. O texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, é uma continuação do final da 3ª viagem de Paulo. Paulo, saindo de Éfeso, decidiu que ia voltar para Jerusalém, e se organizou para que chegasse em Jerusalém justamente próximo do período da Páscoa. Houve uma série de contratempos, viagem para um lado, para o outro, se despediu dos irmãos de Éfeso numa cerimônia bem triste,
Mas não foi só lá. Em todas as cidades por onde Paulo passava, Paulo começou a ser informado de que ele haveria de enfrentar prisões, espancamentos, sofrimentos na cidade de Jerusalém. Essas informações que Paulo foi recebendo comoveu o coração dos irmãos, onde até o próprio grupo de Paulo ficou assustado quando estava em Cesareia, vindo o profeta Ágabo e mostrando como as coisas iriam acontecer, de que ele seria amarrado por um gentio. Nesse ponto, então, Paulo mostrou que estava disposto não só a pregar o evangelho, mas também morrer por causa do evangelho e ser espancado por causa do evangelho fazia parte. Paulo, então, chegando em Jerusalém, a igreja de Jerusalém recebe Paulo com muita alegria. Em especial, nós vimos Tiago e os presbíteros da igreja de Jerusalém recebendo Paulo e Paulo prestando um relatório e a igreja ficando muito feliz. O texto nos disse que eles deram glória a Deus pelo que viram, o que Deus estava fazendo por meio do ministério de Paulo entre os gentios. Mas eles já sabiam que a estadia de Paulo não seria normal, era um período de festas, a cidade estava lotada, e que não iria demorar muito para que eles descobrissem que Paulo estava por ali. E a igreja em si, os irmãos da igreja em si, tinha alguns que estavam com algumas dificuldades. O motivo, o texto nos diz que alguns estavam recebendo informações de Paulo que estavam desagradando. Quais eram? Versículo número 21. Dizendo que ele estava ensinando que apostatarem de Moisés, que eles estavam ensinando aos judeus a não circuncidar os filhos e não andar segundo o costume da lei. Eram acusações falsas, mas que não tem como se justificar no momento. Paulo não tem como se explicar. Mas eles tiveram uma ideia que parecia ser interessante. A ideia era, tinham 4 irmãos da igreja de Jerusalém, que a igreja de Jerusalém, nós já vimos, ela mantinha certas tradições judaicas. Esses irmãos tinham tomado voto de Nazireu, coisa que Paulo já tinha feito na viagem anterior. E eles decidiram que Paulo deveria se juntar a esses quatro irmãos. Não é certo se Paulo estava lá fazendo ou não um voto nazireu também, afinal de contas ele não tinha prazo suficiente para isso. Mas querendo ou não, Paulo iria ser o patrocinador desse voto, o que implicaria que ele também se juntaria aos 4, que ele também faria votos de purificação e teria todo o processo de purificação por 7 dias, e no final seria Paulo que iria pagar pelos sacrifícios que iriam ser feitos no templo para que se fechasse o voto de Nazireu. E o texto terminou na semana passada, Paulo fazendo exatamente isso. O texto nos diz que no dia seguinte, depois que o apóstolo Tiago, aliás, o pastor Tiago e os presbíteros disseram que ele deveria fazer isso, Paulo imediatamente fez isso. O apóstolo Paulo fez isso no versículo número 26, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento da purificação. Esse plano tinha como alvo mostrar para as pessoas, não só da igreja de Jerusalém, mas de toda Jerusalém, de que Paulo não era um perigo para a religião judaica. Nesse momento, a perseguição judaica em Jerusalém tinha arrefecido. De alguma forma, os cristãos estavam convivendo e muitos deles, inclusive, usavam ainda o templo para reuniões. O que acontece é que eles estão tentando mostrar para todo mundo, inclusive para os judeus que não são cristãos, de que Paulo não é um perseguidor da fé, que Paulo mantém as tradições, e se Paulo estava lá no templo, fazendo a purificação e pagando pelos sacrifícios, Paulo não poderia ser contra nem o templo, nem a fé, nem a tradição. Paulo não poderia ser contra ele. Então, de alguma forma, iria provar. Só que, meus irmãos, a Bíblia nos mostra que os planos vêm do coração do homem, mas o agir pertence ao Senhor e não era essa a vontade do Senhor. O plano era bom, talvez pudesse ter ajudado, mas no final das contas, o Senhor tinha outro plano. E o plano do Senhor incluía um processo doloroso para o apóstolo Paulo, mas com vistas a um plano bem mais glorioso no final, para o próprio nome de Jesus Cristo. De forma que o texto vai nos mostrar, meus irmãos, essa oposição que os servos de Deus enfrentam, mas ao mesmo tempo vai nos mostrar como a soberania divina funciona em meio a esse caos da perseguição, dando proteção e dando direcionamento. Nesse sentido, nós vamos ver sobre essas falsas acusações e o propósito de Deus. O texto nos traz, meus irmãos, três partes. O texto se divide em 3 partes bem claras aqui. Primeiro momento, nos fala sobre a realidade das falsas acusações que são o motivo para o início da perseguição contra o apóstolo Paulo.
Versículo 27 diz que estavam se findando 7 dias. O prazo final para a purificação. Então eles iriam para o templo, fariam uma série de purificações que incluíam banhos e oferendas e coisas desse tipo, raspariam a cabeça e no 7º dia estava se encerrando. Então o que está acontecendo aqui é que é o último dia e Paulo provavelmente está acertando com os sacerdotes os detalhes finais para o sacrifício. É justamente nesse findar da purificação, no 7º dia, que eles veem Paulo. Então foram 7 dias tranquilos, afinal de contas Paulo estava recluso, mas no 7º dia estava todo mundo lá alvoroçado, a cidade estava cheia, porque teve um momento de festa. O texto nos diz então que no meio dessa confusão toda, viram Paulo dentro do templo. Mas é importante ver quem foi que viu Paulo. O texto nos diz, versículo 27, que quando já estava por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram-se, e todo o povo o agarraram. Note que o texto diz que não foram judeus de Jerusalém, tá vendo? Não foram judeus de Jerusalém. Os judeus de Jerusalém se juntaram, mas quem provocou todo o caso foi um grupo de judeus muito específico. O texto nos diz que foi um grupo de judeus vindos da Ásia, provavelmente da cidade de Éfeso. Esse mesmo grupo de judeus, lá na cidade de Éfeso, já tinham tentado matar o apóstolo Paulo. Eles já tinham tentado fazer uma emboscada, Paulo descobriu da emboscada e fugiu dessa emboscada e não foi pego por eles. Então eles já tinham interesse em matar Paulo. Eles vindo então para a festividade, reconheceram Paulo, não só Paulo, o texto nos diz que eles reconheceram um outro irmão chamado Trófimo, no versículo 29, que também era de Éfeso. Então, se eles reconheceram o Trófimo, que era de Éfeso, eles provavelmente eram de Éfeso também. Então, esses judeus que tinham vindo de Éfeso para Jerusalém com vistas às festividades, reconhecendo Paulo, iniciaram um processo de acusações falsas. Eles começam, o texto nos diz, a reconhecer Paulo, alvoroçando o povo e agarrando Paulo. Então, dentro do templo, eles avançam sobre Paulo, eles avançam contra Paulo, e agarrando a Paulo, eles têm intenção de maltratar a Paulo. Nesse sentido, meus irmãos, o texto vai nos dizer que eles começam a pedir ajuda para poder prender Paulo. Mas eles precisam de um motivo para justificar, eles teriam avançado contra Paulo. Para isso, eles inventam algumas mentiras, versículo número 28. O texto nos diz que eles gritando, e o que eles gritavam? Israelitas, socorro. Eles começam a gritar por socorro. Na verdade, a ideia é que eles estão pedindo ajuda para que possam segurar Paulo. Eles avançam sobre Paulo e pedem ajuda para que a multidão então venha. Então eles estão alvoroçando. Naquela região, meus irmãos, era muito comum, por qualquer coisinha, as pessoas se alvoroçarem e ia todo mundo para cima. E principalmente quando a cidade estava cheia desse jeito. Então vem todo mundo de uma vez, a cidade vira uma loucura, vem todo mundo para cima e as acusações são as seguintes. Este é o homem que por toda parte ensina a todos a serem contra o povo. A primeira acusação, eles estão dizendo, em toda parte esse homem ensina a ser contra o povo de Israel. Que coisa louca, já que Paulo, em cada lugar que foi, iniciava sempre a pregação por uma sinagoga, iniciava sempre a pregação por meio dos judeus. Então Paulo não estava pregando o ódio aos judeus. Como é que Paulo poderia pregar o ódio aos judeus se, afinal de contas, o próprio Paulo era um judeu? Está dizendo, Paulo é aquele que fica pregando o ódio contra os judeus. Então é uma acusação de ódio para que as pessoas fiquem contra os judeus. Seguindo o texto diz assim, que ele prega contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Note que é uma acusação que você vai ver sempre acontecendo. Quando eles acusaram Estevão, acusaram justamente Estevão de pregar contra a lei e contra o templo. Quando eles acusam Paulo, então, agora, acusam da mesma maneira, para pregar contra a lei e contra o templo. É a mesma acusação que fizeram a Jesus lá atrás, que também Jesus estava pecando contra o templo. Lembram? Porque eles disseram que Jesus tinha dito que iria destruir o templo e em 3 dias iria reconstruir. Falar contra o templo era considerado uma blasfêmia por eles. Então eles reclamam aqui para si o fato de dizer que Paulo está falando contra o templo. Mas como Paulo está falando contra o templo, se Paulo está dentro do templo oferecendo sacrifício? Ele fala contra a lei. Como Paulo fala contra a lei, se Paulo está dentro do templo oferecendo sacrifício, cumprindo um preceito da lei, que é o voto nazireu? Notaram como as acusações são falsas? De alguma maneira eles estão inventando aqui coisas. Paulo não está fazendo isso. Pelo contrário, Paulo está justamente fazendo o oposto do que eles estão dizendo. Paulo não é contra o povo,
porque afinal de contas, Paulo não só faz parte do povo, como Paulo sempre priorizou o povo de Israel. Segundo, Paulo não está falando contra a lei, porque Paulo está cumprindo um voto nazireu, e isso é cumprir a lei. Terceiro, Paulo não pode estar falando contra o templo, porque Paulo está no templo prestando um sacrifício. Então, são todas acusações falsas. Mas tem mais. O texto nos diz assim, que além dele ter falado contra o povo, contra o templo e contra a lei, introduziu até gregos no templo e profanou esse recinto. Agora aqui nós temos uma acusação bem séria. A acusação é de que Paulo introduziu um gentio dentro do templo. Isso porque Paulo está acompanhado daqueles 4 irmãos que estavam fazendo voto nazireu, e eles ficaram meio confusos e viram Paulo com um grupo de pessoas e deduziram que Paulo tinha introduzido uma pessoa, que é no versículo 29. O texto nos explica, Lucas explica, que o motivo deles acharem que Paulo tinha introduzido alguém dentro do recinto do templo é porque eles tinham visto Trófimo, que era de Éfeso, junto com Paulo na cidade. E aí Lucas explica, eles julgaram que Paulo tinha introduzido Trófimo dentro do templo. Isso aqui, meus irmãos, era praticamente impossível e perigosíssimo. Ninguém era louco de fazer um negócio desse. Há relatos, por exemplo, de historiadores que dizem que existiam placas em cada área do templo que vinham proibindo. Então, no caso aqui, tinha o pátio das mulheres e o pátio dos gentios. Mas logo em seguida você já tinha, nos portões, placas avisando de que não podia passar dali ninguém que não fosse circuncidado, e a pena era pena de morte. E como os irmãos vão ver, não tinha nem julgamento. Se pegasse lá dentro, morria na hora, não tinha julgamento. Eles matavam mesmo, eles só tiravam para fora do templo, para não profanar o templo com sangue, mas matavam na mesma hora. Então ninguém era louco de tentar entrar no templo sendo gentil, porque o povo ia matar, e era uma coisa muito séria. Mas era muito fácil de provar que Paulo estava certo. Era só pegar o gentio que Paulo introduziu e apresentar. Eles não fazem isso. Isso mostra que o que eles estavam fazendo foi uma dedução. Eles deduziram que Paulo tinha introduzido um gentio no templo, porque eles viram Paulo alguns dias atrás com um gentio em Jerusalém, e eles deduziram que eles dois estavam juntos, e logo Paulo tinha trazido esse outro para dentro do templo. Tudo mentira, tá vendo? Nesse sentido, meus irmãos, nós vemos como as acusações, elas podem causar um estrago enorme. As calúnias se levantaram, uma série de mal-entendidos, uma série de acusações falsas. E nesse sentido, queridos, nós precisamos nos lembrar de como é importante sempre pensarmos de que às vezes as perseguições surgem no meio da igreja, mas que o mundo sempre usará de artimanha com falsas acusações, com calúnias, acusando a igreja de um bocado de coisa. Afinal de contas, nós podemos ver hoje o tempo inteiro, a igreja é acusada de desamor, acusada de propagação de discursos de ódio, afinal de contas não pode falar contra aquilo outro, então a igreja odeia determinados grupos de pessoas e assim por diante. Note que as acusações são muito parecidas ainda. O mundo sempre vai criar, meus irmãos, falsas informações, vai continuar criando calúnias, difamações para a igreja, para fomentar a perseguição. Perseguição da igreja sempre vem por meio de mentiras. Isso não é para nós nos agoniarmos. Afinal de contas, Jesus, em Mateus capítulo 5, nos alertou de que bem-aventurados sois vós, quando mentindo disserem todo mal contra vós. Logo, mentira faz parte da forma como eles montam, e que a igreja não deve se preocupar com isso, mas que de alguma forma causa sofrimentos, causam. Hoje, muitos cristãos são falsamente acusados, são alvos de má interpretação, muitos estão sendo processados por causa dessa distorção dos fatos, e às vezes nem fatos existem, são somente boatos, mas mesmo assim estão aí sendo propagados. O que é que nos resta, meus irmãos? Nos alegrarmos do Senhor, porque Ele nos disse que nós somos bem-aventurados quando nos perseguirem mentindo, disserem todo mal contra nós. Mas além, meus irmãos, de mostrar essa ação deles aqui, com falsas acusações, com calúnias, nós vemos a ação do Senhor também produzindo aqui uma intervenção a partir do versículo número 30 a 32. O texto nos diz que a cidade se agitou. Versículo 30 diz que o povo ficou apavorado, foi todo mundo para junto, e havendo concorrência do povo, então se juntou uma multidão muito rápido. Óbvio, estava todo mundo ali por perto, é como qualquer cidade pequena. Quando começa um alvoroço, todo mundo corre para ver o que é o assunto do alvoroço, mas nesse momento Paulo já está em maus bocados. O texto nos diz que a cidade se agitou, havendo concorrência do povo, agarraram a Paulo, arrastando para fora do templo e imediatamente fecharam as portas do templo.
Três ações aqui bem pesadas. Primeiro, o texto nos diz que eles agarraram a Paulo. Paulo agora está preso na mão desses homens. Mas não é só agarrar, prendê-lo. Nós vamos ver que eles começam a espancar o apóstolo Paulo. Eles arrastam Paulo para fora porque eles têm intenção de matar Paulo. Não podem matar dentro do templo, porque sangue humano iria profanar o templo. E eles não podiam fazer isso. Então eles arrastam Paulo para fora do templo. O terceiro ato é fechar a porta do templo. Então eles fecharam o pátio, porque uma das acusações que estavam sendo feitas contra Paulo é que ele tinha introduzido gentil no templo. E para evitar que um gentil entrasse, eles então fecham a porta do templo. E aí, a partir de então, meus irmãos, começa uma sessão de tortura terrível. O texto nos diz, versículo número 31, que eles, procurando matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante. Qual era a intenção desses homens quando agarraram e arrastaram Paulo para fora do templo? Era matar. Eles provavelmente deveriam levá-lo para fora da cidade para matar, mas eles nem isso estão querendo. Eles estão querendo fazer isso o mais rápido possível. Lembre que quem está à frente é o grupo de judeus vindo de Éfeso. E eles já tinham planejado matar Paulo antes, eles só encontraram a oportunidade agora. Então eles avançam contra Paulo e eles querem matar a Paulo. Mas é impressionante, porque o texto nos diz que há então aqui uma ação divina para proteger Paulo. Porque vejam que em toda a cidade por onde Paulo passou, a informação que sempre se tinha é de que Paulo iria ser preso e que iria sofrer, mas não necessariamente que Paulo iria morrer. O Senhor estava alertando dos sofrimentos, mas não estava dizendo que Paulo seria morto. A intenção deles era matá-lo. E iriam matar, meus irmãos, por apedrejamento, provavelmente. E acontece que, providencialmente, pela vontade de Deus, versículo 31, que essa informação chegou ao comandante da força. Mas como é que essa informação de que estava havendo essa confusão lá no templo chegou no comandante da força? A gente precisa entender que dentro de Jerusalém havia um comando militar romano. Esse comando militar romano tinha feito uma fortaleza grande sobre uma rocha. Era uma fortaleza muito alta, com torres muito altas. Há quem diga aí por volta de 30 metros de altura. E lá de cima dessa torre, você tinha os vigias. Esses homens ficavam responsáveis por olhar a cidade toda. E de lá de cima, dava para ver praticamente a cidade inteira. Dava para ver não só o templo, mas a redondeza ali pelos lados. E uma das regras romanas é que não podia haver confusão na cidade. Nós já vimos isso quando aquele pessoal lá de Éfeso tentou fazer aquela confusão e o prefeito da cidade disse que eles estavam correndo riscos, porque uma confusão podia gerar em Roma uma reação e matar todos. Então eles ficavam sempre atentos a esse tipo de confusão, porque não podia haver revolta, e se houvesse uma revolta tinha que ser suprimida imediatamente. Então provavelmente um dos vigias lá de cima dessa torre viu a confusão lá no templo, porque afinal de contas uma multidão juntou, trancando as portas do templo, arrastando alguém lá de dentro. Ele provavelmente viu que estava acontecendo alguma coisa bem séria e avisa o comando logo embaixo. E é interessante porque quem vai, o texto nos diz, quem vai é um comandante. É um comandante. E a expressão para comandante era alguém que tinha um comando de 1000. Então era um homem que comandava um grande exército, 1000 homens aqui. Porque você vai ter o centurião, que comandava 100 homens, mas esse aqui está acima. Então ele funciona como uma espécie de general, ele está comandando em cima, ele é um comandante. Ele comanda 1000 homens. Por isso que é tanta gente que vai. Porque o texto nos diz que isso chegou ao comandante da força, que de toda Jerusalém estava amotinado, então chegou dizendo, está uma confusão lá no centro da cidade, está todo mundo correndo para lá, está acontecendo alguma coisa que é séria. Então o texto nos diz que, versículo 32, que o centurião levando logo soldados, o comandante levando soldados e centuriões. Então, meus irmãos, não foram 10 soldados lá para o centro, tá vendo? Não foram meia dúzia de soldados. Se foram centuriões, foi um baita de uma comissão, foi um grupo grande. Porque a cidade estava alvoroçada. Lembrem, era um bando de homens, não vai 3, 4 soldados. Uma quantidade de gente dessa precisa de um grupo grande. É por isso que o texto diz que vai o comandante pessoalmente. Esse comandante, meus irmãos, vai ter referência a ele mais tarde. O nome dele é chamado Cláudio Elísias. Ele foi muito precavido, porque ele podia só ter mandado alguns soldados para ver o que está acontecendo. Mas ele em pessoa vai. Por acaso? Não, meus irmãos. O Senhor estava intervindo justamente para proteger Paulo. O texto nos diz então que ele chegou lá,
acompanhado de soldados e centuriões, e foi para o meio do povo. Ele provavelmente chegou com um exército e saiu arrastando a multidão. Naquela época não tinha esse negócio de muita educação, e você sabe que polícia não costuma ser muito educada nessa hora. Se tem uma multidão, eles avançaram no meio da multidão. Ele em pessoa foi pelo meio da multidão, abrindo o caminho até chegar a Paulo. É por isso que quando o texto nos diz que quando ele chegou até Paulo, versículo de número 32, quando eles viram o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. É claro que eles iriam cessar de espancar. Estavam tentando matar Paulo a pancadas. E o comandante não iria deixar acontecer um negócio desse. E eles ficaram com medo do comandante, porque se por acaso eles insistissem, o comandante poderia prendê-los. Não só prendê-los, se eles avançassem, o exército iria começar a matar um monte de gente. Já tinha acontecido um caso como esse, onde morreu um bocado de gente por causa de um avanço contra as tropas. E as tropas, com o comando, tinham forças de morte. Então, se avançasse, eles iriam matar mesmo. Então, eles tiveram medo do comandante, está vendo? Deus enviou alguém para segurar Paulo. Deus mandou alguém para proteger a Paulo. Que bonito, meus irmãos, é ver que o Senhor tem cuidado do seu povo. Isso aqui é uma regra. Nós não podemos achar que, porque a igreja do Senhor é perseguida e alvo de calúnias, que ela está desprotegida, de jeito nenhum. E olha que bonito, o Senhor reserva aqui um gentil, um romano, para fazer isso. Um romano para cuidar de Paulo. O Senhor mandou um exército para proteger Paulo, para que Paulo não morresse. É bem verdade que Paulo apanhou feito uma lavéia para tirar mofo. Nós não podemos negar isso. Paulo apanhou bastante, mas Paulo não morreu. O Senhor providenciou livramento. Às vezes o Senhor permite alguns sofrimentos, às vezes o Senhor permite algumas angústias no meio do caminho, mas Ele não permite que a sua igreja seja destruída. Ele guarda o seu povo, Ele ampara o seu povo. E o Senhor aqui, meus irmãos, nos mostra que mesmo em situações de crise, nós podemos confiar no Senhor, que Ele está no controle e que Ele vai prover de forma até inesperada a solução para nos proteger. Mesmo que a proteção seja nos guardar para si, Ele ainda estará à disposição sempre para nos proteger. O texto então vai nos mostrar, meus irmãos, por último, em último lugar, versículo número 36, nessa ação de Deus, em meio à perseguição, em meio ao sofrimento da igreja, o texto vai nos mostrar que Deus tem um propósito no meio dessa adversidade. Versículo 33 em diante, o comandante começa a fazer perguntas. O texto diz assim, que ele, aproximando-se do comandante, apoderou-se de Paulo. Então, a primeira coisa que ele faz, ele toma Paulo da mão dos judeus e ordenou que fosse acorrentado. Por que Paulo está sendo acorrentado? Porque Paulo está sendo acusado de alguma coisa. Se eles estão contra Paulo, então Paulo tem feito alguma coisa. Ele não sabe até agora o que aconteceu com Paulo, então é melhor prevenir, amarra Paulo e evita que Paulo fuja. Bota cadeias nas mãos e nos pés de Paulo. Interessante porque foi exatamente o que Ágabo tinha falado para Paulo. Lembram lá em Cesareia? Ágabo pegou o cinto e amarrou e disse, o dono desse cinto vai ser amarrado por um gentil. E foi justamente Cláudio Lísias quem amarrou Paulo, amarrou a mão e os pés de Paulo do jeito que o profeta tinha dito. Isso aqui é importante, porque quando um profeta fala, o profeta verdadeiro fala, tudo acontece do jeito que ele prescreveu. E aí então Paulo é amarrado pelas mãos e pelos pés. O texto nos diz então que ele começa a perguntar para todo mundo que está ao redor. Versículo de número 33, perguntando quem era o que havia feito. Ele não está perguntando para Paulo, ele está perguntando para a multidão. O que é que esse homem fez que está apanhando desse jeito? O que é que ele fez? Mas, meus irmãos, a confusão está grande demais, versículo 34. Se talvez tivesse aquele grupo lá de judeus lá, se colocado as acusações, talvez a coisa pudesse ter andado por outro caminho. Mas o povo estava numa confusão. Era tanta gente, ninguém nem sabia mais o que era. Então um dizia que era por causa do templo, outro dizia por causa da lei, outro dizia por causa de um gentil. Ninguém sabia. Por isso que o versículo 34 diz que a multidão, um gritava de um jeito, outro gritava do outro. Foi aquela bagunça, não dava para o comandante saber o que era. Mas isso era providência divina, meus irmãos, que olha só que interessante. Como ele não conseguiu saber sobre o que era, porque se, por exemplo, tivesse assim, ele roubou, acabou, estava perdido. Então, como ele não conseguiu saber qual era a acusação, ele decidiu que iria guardar Paulo para depois descobrir qual era a acusação. Em outras palavras, ele estava protegendo Paulo em meio àquela adversidade, mostrando que Deus tinha um propósito bem maior
aqui para o que iria acontecer. O que é que ele fez? Mandou recolher a fortaleza. Qual era o lugar mais seguro em Jerusalém para Paulo ficar? Na fortaleza. Paulo estava bem machucado, versículo 35. Ao chegar nas escadas, foi preciso que os soldados o carregassem. A gente não sabe aqui porque alguns comentaristas diferem aqui. Alguns pensam assim, que os soldados precisaram carregar Paulo porque a multidão estava apertando, querendo pegar Paulo, então eles teriam suspendido Paulo para levar. Eu não creio que a ideia seja essa, porque o texto faz questão de falar da violência da multidão. E como a multidão, no versículo 36, estava gritando, mata-o, mata-o. Então eles queriam matar Paulo. Então, ao que tudo indica, ele tinha apanhado tanto que não tinha mais nem condições de andar direito. Então, os soldados precisaram arrastar Paulo escada acima na fortaleza, porque lembra que eu falei que a fortaleza era em cima de uma pedra, num lugar alto. Eles precisaram arrastar Paulo lá para cima, porque Paulo estava bem machucado. Mas Paulo estava protegendo Paulo, porque Deus estava protegendo Paulo, porque tinha um plano maior. O que é que Deus ia fazer aqui? Deus ia transformar esse mal em bem. Porque Paulo queria ir para Roma, lembram? E Deus vai levar Paulo para Roma. Não só vai levar Paulo para Roma, como vai levar Paulo com as despesas pagas por Roma, vai levar Paulo em proteção, sempre guardado por soldados romanos, numa condição excelente, é tanto que o Cláudio Lísias vai deixar inclusive Paulo fazer visita a amigos durante a viagem. Paulo vai numa boa condição, não vai ruim não. Ele está sendo protegido aqui, Deus está cuidando do seu povo. Quando a gente enfrenta oposição, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar que podem existir dificuldades, mas nós precisamos aprender a confiar plenamente no Senhor, que Ele tem um projeto bom para nós. No momento, Paulo todo machucado desse jeito, não parece coisa boa, mas Deus tinha um plano. Enquanto a multidão queria matar, vejam que a mesma ideia lá de trás da multidão tentando matar Jesus, lembram? Diziam lá alguns anos atrás, crucificam, matam. Agora de novo eles dizem matam. Lucas fica fazendo esses paralelos entre o que aconteceu com Cristo e o que aconteceu com Paulo, para mostrar que a realidade de Cristo é a realidade da igreja. E é interessante ver isso, meus irmãos, porque às vezes a igreja acha que tem que ter um tratamento e um final diferente do seu mestre. Pelo contrário, o Senhor nos disse que nós deveríamos esperar o mesmo tratamento que o nosso Jesus teve também por parte do mundo. Da mesma forma como Paulo e Cristo foram acusados falsamente, a igreja será acusada falsamente. Da mesma forma como o Senhor livrou, mesmo que seja no meio da morte, o Senhor vai nos livrar também. E que o Senhor tem um propósito perfeito no meio dessa confusão toda, o Senhor continuará tendo um propósito também. Isso nos leva, meus queridos, a 3 lições. Primeira lição é, não tem como a igreja evitar perseguições. Às vezes as pessoas acham que se nós mudarmos o discurso, se nós aliviarmos um pouquinho o nível, se nós não falarmos sobre determinados assuntos, as perseguições vão diminuir. É engano, meus irmãos. Não é assim que as coisas funcionam. A perseguição não vem a partir do que as pessoas dizem sobre o que a igreja faz. Porque o mundo inventa quando precisa de uma acusação. Então não vamos nos enganar que se nós adocicarmos a pregação, modificarmos, suavizarmos a pregação, se nós mudarmos a forma como nós vivemos, o mundo vai nos tolerar por mais tempo, porque é um engano. Pelo contrário, vai corromper a igreja, mas a perseguição vai continuar. Nesse sentido, nós precisamos nos lembrar sempre de que sempre haverá perseguição por parte do mundo contra a igreja. E que a verdade vai estar na boca da igreja, mas a mentira está na boca do mundo. E a principal forma que eles vão usar contra a igreja será sempre acusações falsas. A igreja de Cristo vai continuar sendo acusada de machismo, vai continuar sendo acusada de homofobia, de ódio, continuar sendo acusada de pregação de ódio e assim por diante. Fomentar assassinatos e assim por diante. A igreja de Cristo vai continuar sendo difamada na boca desses homens. Porque isso é um passo para a perseguição. Mas nós não devemos nos angustiar. A Bíblia nos chama de bem-aventurados quando mentindo disserem todo mal contra nós. Nos alegremos, meus irmãos, quando o mundo precisar inventar uma mentira para falar mal de nós. Nos alegremos quando o mundo precisar inventar uma falsa acusação, uma calúnia para poder falar mal de nós. Enquanto vivemos de acordo com a vontade e a verdade do Evangelho, nos alegremos quando o mundo precisar inventar uma calúnia para que possa nos perseguir. Mas quando estivermos em meio à perseguição, a segunda lição que nós temos, meus irmãos, é que o Senhor cuida de nós. Que o Senhor providencia para nós livramentos. Às vezes, nem sempre, os livramentos são miraculosos.
Nem sempre é um anjo no meio de uma fornalha, nem sempre é fechar a boca de leões, nem sempre é abrir o mar vermelho de forma gloriosa e poderosa. Às vezes é usar o próprio sistema para nos proteger, como ele fez aqui com Paulo, usando os romanos para proteger o apóstolo Paulo. Às vezes é tomando nossa alma para ele que nos protege. Ele nos advertiu que nós não deveríamos temer os homens, mas temer aquele que pode jogar o corpo e a alma no inferno. Quem pode matar o corpo não pode fazer nada pela igreja. Ser resgatado por Cristo em meio aos sofrimentos é uma alegria para o cristão. Em meio a uma perseguição, aqueles que são chamados pelo Senhor para estarem com Ele na glória, mesmo passando pela morte, não estão perdendo a batalha, estão sendo resgatados do sofrimento. O Senhor sempre estará disposto, meus irmãos, a livrar o seu povo. E por último, meus queridos, não nos esqueçamos que mesmo que o mundo esteja um caos e a igreja do Senhor esteja sendo perseguida, o Senhor ainda tem propósitos gloriosos ao fazer isso. O Senhor tinha propósitos com Paulo, guardou Paulo, porque tinha propósitos futuros com Paulo. O Senhor tem propósitos com a sua igreja. E enquanto nós estivermos aqui, nós vamos continuar confiando no Senhor. Entender que as adversidades elas podem aparecer, mas que o propósito maior de Deus em nossas vidas sempre será observado, sempre será cumprido. Nós não podemos esquecer disso. As perseguições virão, calúnias vão surgir, a igreja sempre sofreu, vai continuar sofrendo por causa disso. Mas nós não precisamos ficar angustiados por causa disso, meus irmãos. Mesmo que a igreja do Senhor seja perseguida e caluniada, nós nos alegramos porque estão mentindo a nosso respeito. Fizeram a mesma coisa com os profetas, fizeram a mesma coisa com Cristo, fizeram a mesma coisa com Paulo. Nós precisamos nos lembrar que em meio à perseguição o Senhor vai nos guardar e o Senhor vai manter o seu propósito eterno. Que Deus seja louvado em cada um de nós. Oremos. Senhor, obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos lembra hoje à noite de que mesmo que as perseguições surjam e venhamos, meu Deus, a sofrer, o Senhor tem nos amado e tem providenciado para que todas as coisas glorifiquem o seu nome no final. Ajuda-nos, ó Senhor, a entendermos que sermos caluniados, inventarem mentiras sobre nós, na verdade, faz parte do modus operandi do mundo e de Satanás. Mas que nós devemos nos alegrar, porque fizeram assim com os profetas, com Cristo, com Paulo e conosco. Nós somos privilegiados por participarmos dos sofrimentos de Cristo. Ajuda-nos a sermos uma igreja forte e poderosa, que em meio ao caos e às angústias enxergue o propósito divino para ela. Nós te rogamos assim no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós queremos agradecer a companhia de cada um de vocês. É muito bom estar com vocês toda quinta-feira aqui, caminhando pelas Escrituras. Não se esqueça, se você está vindo aqui pela primeira vez, se inscreve no nosso canal, aciona as notificações. Assim, sempre que nós vamos postar um vídeo de estudo da palavra, você vai ser avisado aqui no YouTube. Nos segue lá também nas redes sociais. Lá no Instagram, procura pela Igreja Presbiteriana Largo da Paz. Você vai encontrar lá, você vai encontrar postagens, partes de pregações, cortes, que vão te levar para outras pregações. De repente, você se interessa por uma delas e vai lá assistir. Se você vier aqui no nosso canal do YouTube, você vai ter uma playlist também. Se você quer, por exemplo, estudar um livro da Bíblia, você vai ter várias pregações, vários estudos sobre esse livro. Acompanha. Você pode aproveitar para estudar um livro inteiro da Bíblia com a gente. Se você quiser, a gente continua aqui toda quinta-feira com o livro de Atos dos Apóstolos. Lembrando aos irmãos que são aqui de Recife, esse final de semana nós temos culto seguido de escola dominical às 9h30 da manhã. E à noite, às 6 horas da noite, nós teremos um culto especial de gratidão ao Senhor por 61 anos que o Senhor tem concedido à nossa Igreja Presbiteriana Largo da Paz. Vamos estar inaugurando a nossa fachada nova, muito bonita, tudo organizado agora, com o nosso salão todo reformado, com uma bela recepção, que vai ser uma bênção do Senhor comemorarmos. Estará pregando nesse domingo agora, à noite, o reverendo Lutero Rocha, pastor aqui da Primeira Igreja Presbiteriana de Recife. Você é nosso convidado, esteja conosco no próximo domingo, se assim o Senhor nos permitir. Nós ficamos por aqui e voltamos quinta-feira, se Deus quiser. Até lá, tchau, tchau.